Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse ambiente agora nós vamos falar um pouquinho sobre pavimento rígido. É um processo muito usual Brasil afora, né? Mesmo aqui perto, Belém, Manaus, esses BLTs todos foram feitos em concreto armado, né? É um processo, segue a NBR 6118 e funciona basicamente como uma laje, né? O cálculo vai ser como uma laje. Nessa videoaula, a gente vai ver um pouquinho sobre os conceitos, nomenclaturas e o processo executivo. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante aí o material, a videoaula. E é um momento de aproveitar esse tempo, né? A gente tem essa oportunidade de estar continuando os estudos e é bem melhor do que ficar em casa parado sem fazer nada. Espero que vocês gostem, aproveitem bastante o material, usem a sala lá de interação para tirar dúvidas, tá? Aguardo vocês e vamos em frente, certo? Bons estudos, aproveitem. Bem, gente, nós vamos utilizar o manual da Associação Brasileira de Cimento Portland. Ele tem um curso de tecnologia de pavimentos de concreto, muito interessante, atual, né? E vai ser nossa base para iniciar nossos trabalhos. Fundamento da mecânica dos pavimentos e da ciência dos pavimentos rígidos, projetar uma estrutura que dê conforto, segurança e economia ao usuário, durante um determinado período de tempo. Aqui a gente pode ver as diferenças básicas entre as camadas dos pavimentos, a estrutura, né? Observa que o pavimento rígido, as camadas são menores, né? E o revestimento ele vai assumir a maior parte das cargas. Já o pavimento flexível, nós temos mais camadas. A camada mais importante é a base, ela que vai resistir aos esforços, né? E o esforço ele vai chegar aqui próximo ao subleito. A gente vai ver aqui a comparação de distribuição de carga entre os pavimentos equivalentes. Temos o rígido, grande área de distribuição de carga, pequena pressão na fundação do pavimento. E nos flexíveis, pequena área de distribuição de carga e grande pressão na fundação do pavimento. Então, o revestimento ele vai absorver aqui a maior parte da carga. A base ela tem também a sua importância. Tanto é que a gente vai ver que é preciso trabalhar com bases mais resistentes, muitas vezes até em concreto rolado. Nós temos alguns tipos de pavimentos rígidos. Em concreto simples com barras de transferência, concreto com armadura distribuída descontínua sem função estrutural, concreto com armadura contínua sem função estrutural, concreto estruturalmente armado e concreto protendido. Nós vamos nos ater mais aqui nos cálculos em concreto estruturalmente armado, que é o mais usual nos dias de hoje. Aqui é um pavimento de concreto simples, né? Ele não tem nenhum tipo de armadura, nem tem as barras de transferência. Aqui já com barras de transferência, depois nós vamos trabalhar mais a fundo essa questão das barras de transferência, como são calculadas. Isso é um ponto importante, ela tem uma função estrutural muito importante no pavimento rígido. Aqui, pavimento com armadura distribuída descontínua sem função estrutural. Elas não são nem calculadas. Não é também muito usual, né? Pavimento com armadura contínua sem função estrutural. E o pavimento de concreto estruturalmente armado. É o que a gente vai calcular. Tem a armação positiva, armação de distribuição. Bom, falar um pouquinho sobre barras de transferência. Eu sei que para muitos aí é uma novidade, né? E é uma armação, ela é fabricada pelas principais indústrias de aço, né? A ArcelorMittal, a Gerdau. Elas são padronizadas, têm um tamanho de 50 centímetros, alguns diâmetros já convencionais. E ela é utilizada ali nas juntas. A gente vai estar vendo um pouquinho melhor aqui como é que funciona. Então, essas barras de transferência, elas servem aqui para trabalhar, para evitar o deslocamento horizontal das placas de concreto, né? Observa que elas precisam ser engraxadas, né, em função de permitir esse deslocamento horizontal. Ele não é para permitir o deslocamento vertical, mas ela tem que permitir o deslocamento horizontal com a finalidade, porque vai dilatar, né? Então, para não deixar que essa estrutura aqui se danifique. Aqui são os diâmetros convencionais, né?
sempre de acordo com a espessura do concreto, mostrando aqui como pode ser feito em gabaritos de madeiras e em telas, né? Então, aqui a gente vê para 8 centímetros, ela teria 10 milímetros, para 10 centímetros de espessura da placa 12,5, para 12 centímetros de espessura da placa 16, para 15 centímetros de espessura da placa 20 milímetros, de 20 a 22, 25, e de 25 a 30 de espessura de placa 32 milímetros o diâmetro da barra de transferência, certo? Aqui é o espaçador trançado, que muitas vezes é utilizado como apoio para as barras de transferência. Bom, os métodos de dimensionamento existentes, nós não temos um método propriamente brasileiro, é o Portland Cement Association, PCA 1984, American Association of State Highway and Transportation Officials, ASTO 1993, e tem esses suprimentos, né, que são as normas mais utilizadas. Nós vamos utilizar para os nossos métodos o PCA 84, né, o Brasil fez uma adaptação dessa norma nos cálculos dele. Ele foi baseado em estudos teóricos, ensaios de laboratório, pistas experimentais e pavimentos em serviços constantemente monitorados. Aqui a gente observa alguns ensaios de prova de carga, né, para verificação das resistências. Bom, as subbases, elas têm importância para dar suporte uniforme constante, evitar o bombeamento, né, a questão da seção da água, controlar as variações volumétricas do subleito, aumentar o suporte da fundação. Quais são os tipos de subbases? Concreto rolado, subbase granular, solo cimento, solo melhorado com cimento e concreto asfáltico. Lembrando, né, que nós somos direto aqui para a subbase. No pavimento rígido, nós não temos a camada base, guardem bem isso, né? Revestimento, subbase. A base foi incorporada lá no revestimento, correto? Então, tá aí. Reforçando, concreto rolado, subbase granular, solo cimento, solo melhorado com cimento e concreto asfáltico. Bom, para a metodologia de cálculo são considerados caminhões médios, caminhões pesados, reboques e semi-reboques e ônibus. Tá? Não vai ser feito um dimensionamento de pavimento rígido com base em carros pequenos. Tá? E o pavimento rígido é todo calculado em função de uma carga pontual, considerando o maior veículo que vai passar por essa via. Aqui exemplos aqui de caminhões médios, né, com as suas respectivas cargas nos eixos, caminhões pesados, semi-reboques, certo. Uma importante consideração, a gente não vai trabalhar, a gente já está trabalhando com momentos, né, distribuição de carga e momentos. Então, é importante a gente considerar a posição do veículo. Tá? Nós vamos ter trabalhar com duas possibilidades, no eixo ou na borda. Eficiência da junta. Né? Então, é muito importante. A gente está trabalhando de placas de concreto. Se a gente não tiver essa junta, nossa laje vai trincar, a rodovia vai trincar todinha. E aí sim vai prejudicar a base e nós vamos ter problemas. Né? A gente já trabalhou isso. O pavimento rígido ele é feito para durar aí cerca de 50 anos. Então, nós não temos que fazer um trabalho bem feito, bem trabalhado, bem calculado, né? E é isso aí que vocês vão ver daqui para frente. Observa o que acontece numa rodovia onde não foi colocada a barra de transferência. Quando o veículo passa, existe um deslocamento vertical. A gente não quer deslocamento vertical, isso vai trazer um desconforto muito grande para o motorista e vai prejudicar aí a trabalhabilidade do processo, certo? Com a barra de transferência, a gente observa que isso não acontece. Né? O caminhão vai passar, a barra de transferência vai impedir o deslocamento dessa junta. Reforçando, essa junta ela é obrigatória. Ah, professor, a gente podia fazer sem junta. Vai trincar, sem junta vai trincar, então não adianta. Tem que ter a junta, tem que ter a barra de transferência. Tá? O que as barras de transferências fazem? Elas diminuem as tensões e deformações nas placas de concreto, as pressões de consolidação da fundação, a manutenção. Elas aumentam a durabilidade, conforto e segurança de rolamento.
Aqui é um aspecto superficial provável de um pavimento sem juntas transversais. Tá? Elas vão fissurar ali. Você sabe como funciona o concreto, sem junta ele vai fissurar. Aqui, mais uma outra planta, né, mostrando. Quais são os principais tipos de junta? Junta longitudinal, de articulação ou de construção, junta transversal, de retração ou de construção, e juntas de expansão. Juntas longitudinais de articulação, juntas longitudinais de construção, a maioria já sabe, é aquela que você cria a junta no final da construção, né? A cada trecho é criada uma junta. Junta de construção de encaixe macho e fêmea com barras de ligação. Junta transversais de retração. Junta transversal de construção planejada de topo com barras de transferência. Junta transversal de construção com barras de transferência, mostrando aqui com um gabarito de madeira, né? Verificar sempre a posição, o nivelamento da forma. As barras de transferência ficam no eixo da laje, tá? Espaçadas 33 centímetros, 30 centímetros uma das outras. É preciso fechar essa junta no final do trabalho, né? A gente não quer que a água passe. Essas juntas jeans, elas são os produtos normalmente importados e de um valor elevado. Então a gente preenche a maior parte aqui da junta com isopor ou corda de sisal, material similar, e a parte final com a junta jeans, uma junta emborrachada, para impedir que a água atinja as camadas inferiores. Aqui já um processo mais completo, mostrando a barra de transferência. Ele chamou atenção aqui para a parte engraxada, o isopor, material compressivo para preenchimento e a junta. Aqui mostrando o corte, né, de como funciona. Quando é que a gente faz essa junta? A gente pode fazer durante a construção, né, no término dos trabalhos, ou depois com a serra clipper, né, com essa serra piso, que é o momento correto para o primeiro corte, a função da resistência do concreto, nas primeiras idades, nas condições climáticas do dia. Normalmente, na prática, a gente deixa aí uns 2 dias ou 3 dias e vem fazendo essas juntas aí com esse equipamento, chama serra piso, eu conheço por serra clipper. Aqui as barras de transferência, né, também aí pela Associação Brasileira. Se você tiver uma laje menor do que 12,5, você vai trabalhar com uma barra de transferência de 16 milímetros, de 12,5 a 15, 20 milímetros, de 15 a 20, 25, e maior que 20, 32 milímetros. Nós vamos trabalhar com essa tabela nos nossos cálculos. E lembrando, o espaçamento de 30 em 30 centímetros. Gente, essa aí é a primeira parte da aula. Agradeço muito aí a atenção de vocês. Vamos em frente, vamos revisar esse vídeo, né? Estudar o material lá com calma e na sequência a gente dá início aí ao dimensionamento. Muito obrigado, até breve.